Gostaria de, nessa manhã, dividir com vocês um tema que eu chamei de salvos. Por quê? Salvos, para quê? O texto que eu passo a ler agora, pedir para os irmãos abrirem Gênesis, capítulo 1, do versículo 24 ao 31. Vamos fazer uma leitura todos juntos? Gênesis capítulo 1, de 24 a 31. Todos acharam? Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie. E todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus que tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no sexto dia. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, queremos te dar graça, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor Deus, porque pela tua graça, Senhor Deus, tu nos formaste do pó da terra, Deus. Agradecemos, ó Deus, porque a tua graça nos alcançou, a tua salvação chegou até nós, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender, Senhor Deus, o que tu queres de cada um de nós, ó Deus, aonde tu queres colocar cada um de nós, para que possamos, ó Deus, cuidar, Senhor Deus, da tua criação, Senhor Deus, e dominar sobre os animais, como está escrito, ó Deus. Que tu nos dê sabedoria e nos guie, Senhor Deus, por esse caminho que tu nos colocaste, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, a meditação na tua palavra neste momento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Seguindo um pouquinho para frente, em Gênesis 2, no capítulo 4, versículo 4 até o 17, né, nós vemos, né, que Deus criou o homem, né, ele criou, como ele criou o homem, né, ele criou do pó da terra. 2, 4, 17. Deus, ele mostra a região onde está criando, né, em Gênesis 2, de 4 a 17, ele mostra da onde a região onde tudo está sendo formado, né? Então ele diz lá, né, o nome do terceiro rio, né, é Tigre, que corre para o oriente da Síria. Ele está dando uma localização, né, da onde tudo está começando, aonde era o jardim onde Deus colocou o homem. Deus criou o homem, não foi para passar férias, né? É gostoso quando a gente passa as férias, né, a gente fala assim, não vou nem na cozinha, vamos comprar delivery para não ter que nem lavar a louça, né? Já come fora para não ter problema, né? Mas Deus não nos chamou
para um passeio. No versículo de 15 a 17 do capítulo 2 de Gênesis, nós vemos aqui, ó, tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Ele não colocou, né, 2 coqueirinhos, né, uma rede ali para ele ficar balançando. Não, tinha trabalho. Tem gente que acha ruim e fala assim, eu queria saber quem é que inventou o trabalho. Trabalho é bênção, meu irmão. Trabalho é onde Deus nos usa para abençoar os outros. Deus não criou o homem e viu que ele estava só. Mas só não é bom. Ele criou o quê? Uma auxiliadora. Uma auxiliadora que fosse igual a ele. Ele viu tantos animais. A criação de Deus, Deus criou e tudo era muito bom. Só que ele olhou para o homem e falou assim, puxa, está faltando alguma coisa. Ele criou uma auxiliadora, que ele fosse igual. Para que os dois juntos aproveitassem do jardim? Não, também aproveitassem do jardim. Aproveitassem muito mais da comunhão com Deus. Já pensou que coisa boa? É gostoso quando você convida alguém para ir na sua casa para tomar um café, não é? Você chega, você puxa, olha, tomar um café é bom, mas em boa companhia é muito melhor. Imagine que Deus sempre estava ali no jardim, conversando com Adão, só que ele dá uma ordem para Adão. Ele fala para ele assim, olha, está vendo tudo aqui, ó, foi criado para você cuidar. Tudo aqui você pode desfrutar. Olha, tem frutos deliciosos. Aqui no Brasil a gente tem uma variedade imensa de frutos, né? Um mais gostoso que o outro. Uns gostam de coco, outros gostam de abacaxi, outros gostam de uva. A gente tem uma variedade enorme de coisas que foram criadas por Deus. Mas elas simplesmente brotam da terra ou alguém tem que cultivar para poder ter? Então Deus nos chama ao trabalho, temos que cultivar. Ontem foi lançada a semente. O que a gente pode fazer para começar a cultivar essa semente? Orar. A gente, né, antes do trabalho começar ontem, tivemos uma palavra de oração. Após o trabalho de semeadura ontem, tivemos palavra de oração. E essa palavra tem que continuar. A gente tem que orar por aqueles que nos visitam, para que Deus possa tocar no coração deles. E assim como a gente cultiva a terra, Deus pode estar cultivando o coração daqueles que, batendo, né? Como diz a palavra em Apocalipse, lá, eis que estou à porta e bato, para que eles possam ouvir a voz de Deus batendo a porta, para que eles possam ser salvos. Mas salvos por quê? Deus, como a gente leu no primeiro texto, Deus criou todas as coisas e viu que era tudo muito bom. Ele criou a luz, né? Criou a terra, criou os animais. E como Deus é perfeito, nada foi criado, Ele não criou os animais primeiro para depois criar o que eles iam comer. Não, primeiro Deus criou todas as ervas e depois é que Ele vem criando os animais. Por quê? Porque os animais iam se alimentar das ervas do campo, dos frutos das árvores, né? Então tudo tem uma ordem. Nosso Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Então Deus criou o homem, colocou ele no jardim, não para passar férias, mas para cuidar e cultivar, né? Eu não esqueço do missionário que passou aqui, né, o Nidovaldo, e ele falou que existe um tipo de crente que é chamado de 3S: salvo, sentado e satisfeito. Ser salvo, muito bom. Sentado, poxa, né, acolchoado no banco, né, antigamente era madeira dura, né? Não, eu estou salvo, estou sentado aqui, tá bom. Não, estou satisfeito como está. Não, gente. Temos muito serviço aqui. Mas eu não sei fazer, eu não sei o que eu posso fazer.
procure a liderança da igreja. Eu gosto de dar aulas. Certa vez um irmão falou assim, puxa, eu queria tanto dar aula, participar da escola dominical, da igreja que eu vim, eu participava dando aula. Eu falei assim, vem cá. E eu tinha acabado de ouvir na secretaria que precisava de professores. Eu falei assim, vem cá, você, esse aqui está a fome, esse aqui é a vontade de comer, né? E juntou os dois e o rapaz está dando aula, participa do corpo de Cristo dando aula. Uns gostam de cantar, né? Temos aqui um grupo de louvor, vários grupos de louvores, onde a gente pode estar trabalhando. É importante a gente exercitar os nossos dons, né? Deus deu dons e talentos a cada um de nós, mas não para a gente esconder, né? Tem outra parábola em Mateus onde diz, né, que Deus deu talentos. Um foi negligente, pegou o dom dele, escondeu, não desenvolveu o dom. Deus te deu algo que é para você, não só para te abençoar, mas que por você abençoe outras pessoas. O homem foi colocado no jardim, maravilhoso. E como é próprio do homem, ele se meteu em muitas astúcias, né? Muitos problemas. A gente tem esse problema, né, tá tudo muito bom, mas a gente consegue complicar um pouco, né? Às vezes as coisas são tão simples, mas a gente pensa em fazer, está muito simples, vamos fazer mais elaborado, e no fim acaba não fazendo, né? Não, vamos ter um trabalho de evangelismo. Como é que a gente pode fazer? Não, vamos fazer isso. E às vezes é uma coisa muito simples. Anunciar a salvação. Contar o que Deus fez por você. E como que o homem complicou as coisas? Simplesmente desobedecendo o que Deus tinha falado. Olha, tem todos esses frutos maravilhosos para você comer. Mas só uma coisa eu vou falar para você. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que no dia que dela comeres, morrerás. E infelizmente ele pagou para ver. E eu digo que, acho que a parte mais triste desse pecado, foi que logo depois que ele comeu, ele não morreu. A gente vê pais sofrendo quando vê seus filhos morrerem. A gente diz que a ordem natural das coisas é ver os filhos enterrarem os pais. Mas em Gênesis a gente vê que os pais, quando desobedeceram a Deus, eles tiveram uma dor, acredito que uma dor muito grande, em ver um dos seus filhos sendo morto. Deus falou, olha, certamente, no dia que vocês comerem, vocês morrerão. A comunhão era eterna com Deus. Como eu falei, é tão gostoso, né, convidar alguém para tomar um café na sua casa e estar em boa companhia. Que é a melhor companhia que Deus? Aquele que tudo pode, nada é impossível para Deus. Ele sabe todas as nossas necessidades, mas Ele pede para cada um de nós, derrame diante dEle a sua necessidade, a sua aflição. E o homem, ele, junto com a sua esposa, né, sua mulher, eles tomaram do fruto e pecaram. Aquilo que estava muito bom, eles conseguiram deixar ruim. Talvez no início, não devia ser tão difícil cultivar e guardar o jardim do Éden. Mas, logo após o pecado, olha só o que a gente vê lá em Gênesis 3, no versículo 17. Gênesis 3, versículo 17. E Adão disse, viste que atendesse a voz de tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra. Por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento.
durante os dias da sua vida. Olha só, não tinha, aparentemente, você vê que no início não tinha esse peso, mas agora, em fadigas, obterás o teu sustento. A terra, ela vai produzir, no versículo 18 fala, a terra produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Olha que coisa, né? Estava tudo muito bom, tudo fácil, né? É como a gente, muitas vezes na casa dos pais, né? Tem tudo à mão, né? Aí você vê, às vezes, o filho vai morar fora, aí fala assim, interessante, eu jogava roupa lá no cesto, e passava um tempinho, ela estava na gaveta, passadinha, dobradinha, e eu estou morando sozinha e não acontece isso. O cesto só vai enchendo, e a roupa não vai parar lá na gaveta. O que acontece? Né? Como tantas outras coisas na vida da gente, que quando a gente está debaixo, né, da tutela dos pais, tudo acontece maravilhoso. Né? A gente está lá e os pais cuidam de cercar de carinho, de cuidado, para que tudo aconteça bem. Né? E Deus, da mesma forma, Ele tem esse cuidado conosco, mas a gente tem que estar na dependência dEle. Conhecer a vontade dEle para a nossa vida. Né? A gente sabe que muitos na Bíblia, temos exemplos na Bíblia, de pessoas que não quiseram seguir a vontade de Deus. Começando agora aqui por Adão, temos também o profeta, que foi mandado a pregar em Nínive, e ele acaba dentro do ventre de um peixe. Por quê? Por causa da desobediência. Não era mais fácil ele ter ido para Nínive? Ele acabou indo para onde, no final? Para Nínive. Deus, Ele quer salvar. Às vezes a gente pensa que para tal pessoa não tem salvação. Enquanto há vida, há esperança. A gente pode anunciar a salvação. A nossa função é falar da palavra de Deus, falar do amor de Deus, falar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de nossas vidas. E quem vai estar convencendo do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Isso foi o que a gente fez ontem. A gente anunciou a salvação no Café dos Comerciários. E agora a gente pede a Deus para que essa palavra, essa semente que foi lançada nesses corações, produza fruto, que ela caia em boa terra. O homem pecou, mas Deus, no seu cuidado que Ele tem com a gente, né, assim como os nossos pais cuidam da gente em casa, né, cercando de cuidado, olhando com quem que a gente anda, para onde a gente vai, que hora que você vai voltar, né? Deus, Ele olhou para nós e viu que nós não tínhamos como, por nossas próprias forças, voltar a Ele. Que quando a gente peca, a gente parece que quer cavar um buraco e esconder lá no fundo do buraco. Mas é um engano da gente. Se eu for no lugar mais alto, Deus vai estar lá. Se eu for no mais profundo abismo, Deus vai estar lá também. Eu não tenho como me esconder de Deus. Mas Deus, na sua infinita graça, Ele se encarnou e habitou entre nós. Ele mostrou a sua graça. Ele se entregou pelo pecado de cada um de nós, porque nós, por nós mesmos, não tínhamos como pagar o preço do pecado. O preço do pecado é a morte. Deus providenciou o pagamento. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Mas Cristo, Ele morreu uma vez para pagar o preço do nosso pecado. Ele derramou o seu sangue precioso sobre a cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso nós temos que anunciar, que há uma vida, há uma esperança, mesmo após a morte. Cristo, Ele foi para os céus, mas Ele disse, na casa do meu Pai há muitas moradas.
Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha que coisa boa. A gente luta para ter um lugar para a gente morar, né? O sonho de quem casa é ter casa, né? Eu moro de aluguel, eu quero ter minha casinha. Eu quero sair da casa dos meus pais, eu quero ter minha casa. E Cristo promete para a gente, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Você tem um lugar preparado por Cristo. Não é por qualquer construtor. É o construtor que você pode verificar ao seu redor quantas coisas lindas que ele fez. Aves, flores, coisas que o homem fica estudando para entender como é que foi feito. E muitas vezes fica batendo e não consegue entender a grandeza da sabedoria do nosso Deus. Sim, Cristo ele derramou o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados. Ele é o caminho, só Ele é o caminho. Ele não é um caminho, Ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós não temos mérito, isso é graça de Deus. Salvos porque pecamos. Mas por que Deus, Ele veio até nós? Salvos para quê? Primeiro, para voltarmos à comunhão com o Pai. Para sermos segundo o fim que Ele criou. Para que a gente foi criado? Para espelhar a glória de Deus, para cuidar da criação dele, para anunciar a salvação, para testemunhar tão grande salvação. Cuidar da criação, né, que como eu já havia falado, né, antes do pecado havia trabalho, mas parecia não ser tão penoso. Depois do pecado, a terra produziu cardos, abrolhos, e um pouco antes desse texto, né, Deus fala que em fadigas obterás o teu sustento. Todos os dias, né? É tão bom quando a gente fala assim, nossa, hoje foi tranquilo, né? O trabalho hoje foi suave. Mas tem dia que é penoso, tem dia que parece que consome as nossas forças. E a gente está lá, chega em casa cansado, às vezes, o que a gente mais quer é deitar e descansar, não quer nem ouvir nada. Fala assim, olha, até as notícias boas parece que é um peso. Fala, não, eu preciso parar um pouco. E a gente precisa renovar. E a nossa força, o nosso alento está em Cristo. Ele nos fortalece. Ele renova as nossas forças, né? Diz lá em Isaías, né, que os jovens e exaustos caem, né? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão com asas de águia, subirão e não se cansarão, caminharão, né? E não se fadigarão. É nessa palavra que a gente deve estar buscando o nosso conforto, o nosso alento. Quando Deus enviou o seu Filho, além de pagar o preço do nosso pecado, Ele foi preparar um lugar para nós, para que a gente tenha, né, aquele apartamento, né, todo bem decorado, né, tudo certinho, tudo no lugar, né, porque Deus, quando Ele cria as coisas e é bom. Não é mais ou menos, não, essa paredinha está meio torta, aqui está fora de esquadro. Não, é tudo perfeito. O que Deus faz é bom. Às vezes, durante minha vida, eu falava assim, puxa vida, né, eu queria ser grandão, né, queria crescer. E olha que eu cresci, gente. Eu era bem pequenininho. Não fiquei muito grandão, não, né. Mas e que serve de orgulho, né? Puxa vida, eu me esforcei, fiz exercício para crescer. Mas Deus tem um plano para cada um. Você é feito do tamanho e do jeito que Deus planejou.
Eu pequenininho, quando saía, antigamente os carros, um carro de 5 lugares não cabia só 5, né? Você colocava 7, 8 pessoas dentro de um Fusca, né? Onde cabia, tinha um buraquinho, o povo... E eu, como pequenininho, ia sossegado, né? Porque não ia apertado, era pequenininho, cabia em qualquer cantinho. Então, nada é feito por acaso. Nada, Deus tem um plano para cada coisa. Puxa vida, eu estou passando por um momento difícil. Fique tranquilo, Deus está querendo te fortalecer. Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Não pergunte por que eu estou passando por isso. Pergunte para quê. O que Deus quer me ensinar com esse momento? E depois de passado, você pode chegar à conclusão como Jó. No livro de Jó, vocês já prestaram atenção que no começo começa com uma pessoa maravilhosa, um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. E ele passou por tantas aflições. Os seus amigos, olha, você deve ter pecado feio contra Deus para estar passando por tudo isso. Perdeu todos os seus bens, filhos, saúde. Rapaz, você deve ter feito algo terrível contra Deus. E no fim do livro vocês veem por que Jó passou por tudo isso? Deus, ele é soberano em todas as suas coisas. Ele pode te revelar o porquê que você está passando por isso. Como também não falar para você o porquê. Mas normalmente é para fortalecer a sua fé, para fazer você crescer, fazer você confiar mais nele. Infelizmente, os nossos pais no Éden não confiaram na palavra de Deus, eles quiseram pagar o preço. E o pecado entrou no mundo. Tudo que era muito bom, o homem conseguiu deixar não tão bom assim. Acredito que nos frutos não havia aquele bichinho dentro, né? Aquele bichinho comendo a fruta, que às vezes a gente pega, olha uma fruta tão bonita, na hora que você parte ela, que triste, né? Estava tão bonito o fruto, mas eu acredito que no Éden isso não havia. Tudo fruto que Adão e Eva pegava, tudo era muito bom, tudo era perfeito. Mas por conta do pecado, a terra foi amaldiçoada. E nós, como cristãos, temos que anunciar as boas novas da salvação. Como que eu posso fazer isso? Você pode fazer de diversas maneiras. Louvando a Deus, cantando hinos para que outras pessoas escutem do amor de Deus, pregando a palavra, muitas vezes num conselho. Às vezes a gente tem muitas pessoas ao nosso redor precisando de uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo. E Deus colocou nós aonde estamos para fazer isso, para dividir as boas novas de salvação, para mostrar o caminho que é Jesus. Podemos estar dividindo os nossos talentos na escola dominical. Se você tem o dom de ensino, né, você pode servir nos bastidores, né? Tem pessoas que chegam cedo, abrem a igreja, né, servindo no plantão. Tem muitas pessoas envolvidas para que todo esse culto a Deus seja perfeito, para que não haja problema. Temos o pessoal do som, da transmissão. Tem muitas pessoas envolvidas e você pode um dia se dedicar a servir também. Pregando as boas novas, contribuindo, né? Puxa vida, eu não posso ir lá junto com o Nidovaldo lá em Moçambique. O que eu posso fazer? Você pode contribuir financeiramente, com orações. Eu gostaria muito de estar orando por um missionário. Conversa com o Domingos, o Robertinho. Eles cuidam do Ministério de Expansão e eles têm a relação de todos os missionários. Acredito que cada vez que o missionário recebe uma carta, olha, estou orando por você,
eles se sentem fortalecidos. Muito pode o poder da oração. Devemos nos envolver mais. Não ficar, como eu disse, um crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Somos chamados para servir, né? Aquele que quer ser o maior, que seja aquele que sirva a todos. Eu sou bom nisso. Não. Deus é bom. Deus nos deu capacidades para que a gente possa exercer esse dom para glorificar o nosso Deus. A glória não é nossa. Se eu sei fazer algo e sai tudo certinho, é graça de Deus. Ele nos capacitou para fazer esse trabalho. Que a gente possa meditar nessa ideia de que Deus tem todas as coisas muito boas. Somos criados segundo Ele quer, a maneira que Ele planejou. E que a gente possa se doar, né? Ser bênção, né? A gente muitas vezes, eu queria tanto uma bênção, né? Busca algo, mas entenda que não é para você, é por você. Deus te deu talentos para cantar, para que você anuncie a salvação, para que a glória seja dada a Deus. Toda honra, toda glória tem que ser dada a Deus, não é nossa. A gente participa disso, mas não é nossa, é de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. O homem, ele muitas vezes quer buscar essa glória, mas essa glória é de Deus. Deus possa nos abençoar com essa palavra aí, nos motive para não ficar sentados e satisfeitos, mas incomodados e servindo, para que a gente possa estar servindo ao Senhor com alegria e nos apresentarmos diante dele com cântico, com louvor, né? E sempre servindo com alegria, assim como a gente viu as pessoas servindo ontem. É gostoso a gente ver o povo de Deus trabalhando junto. Deus possa nos abençoar. Vou fazer uma oração. Graças te damos, ó Deus, porque Tu nos alcançaste, ó Deus. A Tua graça, Senhor Deus, foi maravilhosa, nos vindo até nós, ó Deus. Obrigado por Cristo Jesus, que nos amou, ainda quando éramos pecadores, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por tão grande amor que nos alcançou, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, e te pedimos, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus, pregada ontem, pregada hoje, e sempre, ó Deus, possa produzir fruto. A Tua palavra fala que a palavra escrita, Deus, ela não, e falada, ela não volta a Ti, antes de produzir aquilo pela qual ela foi criada, Deus. Que a gente possa ser o bom perfume de Cristo onde estivermos, ó Deus, anunciando a Tua salvação. Fala conosco, ó Deus, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Temos mais um cântico.